Olá, professora Cristiane de Matemática Financeira, e nós vamos falar um pouco sobre análise de fluxo de caixa. O que vem a ser os métodos de avaliação de fluxo de caixa? De forma geral, nós vamos comparar investimentos para ver, de acordo com o dinheiro que eu tenho, qual investimento seria a melhor opção naquele momento. Para isso, nós vamos usar dois métodos, chamados de valor presente líquido e o segundo, taxa interna de retorno. Para isso, nós vamos analisar essa situação problema. Então, vamos supor que você tenha 800 mil para investir e você receba três propostas diferentes. A primeira proposta é que você invista esses 800 mil e receba daqui 2 anos 1 milhão. A segunda proposta é que você receba 4 semestrais de 230 mil. E a terceira é que você receba 24 mensais de 38 mil. É importante vocês repararem que nos 3 casos o investimento se encerra daqui 2 anos. Tá. Para fazer essa análise, nós vamos considerar como taxa de retorno, taxa de atratividade, 12% ao ano. O que é isso? Significa que se o investimento não render pelo menos 12% ao ano, eu não quero. Só é interessante para mim, só vai ser atrativo para mim o investimento que me der pelo menos 12% ao ano de retorno. Antes de seguir, dá uma pensadinha. Qual dos 3 você escolheria? Veja a primeira situação. Você tem um investimento de 800 mil e um retorno de 1 milhão daqui a 2 anos. Se eu trouxer esse 1 milhão a valor presente, com essa taxa de atratividade de 12% ao ano, nós obteríamos o valor 797 mil. O que significa esse valor? Significa que, tendo uma taxa de 12% ao ano, eu precisaria investir hoje R$ 797.193,88 para conseguir retirar 1 milhão daqui a 2 anos. Eu não vou responder agora, mas dá uma pensadinha. Será que essa situação é interessante para mim? Eu que quero pelo menos 12% ao ano? Não vou responder ainda. Vamos para a segunda. Na segunda situação, eu tenho uma taxa de 12% ao ano, mas as minhas retiradas são semestrais, então eu preciso transformar essa taxa ao semestre. Não é uma taxa nominal, é uma taxa efetiva, portanto, vou transformar a juros compostos elevando a meio. E vou achar o valor presente. Qual seria o valor presente dessas 4 retiradas semestrais de 230 mil? O valor que eu encontrei foi 800.085. Isso significa que para eu fazer 4 retiradas semestrais de 230 mil, com uma taxa de 12% ao ano, eu precisaria investir hoje 800.085,57. Esse investimento é melhor ou é pior que o outro? Vamos continuar sem eu responder a pergunta. No terceiro investimento, serão retirados 38 mil mensais, durante 2 anos também. Taxa ao ano, 12%, período ao mês, preciso transformar minha taxa ao mês elevado a 1 sobre 12. Vou achar o valor presente, 24 retiradas de 38 mil, com taxa de 0,95 ao mês, me dá um valor presente de 812 mil. Isso significa que para eu fazer 24 retiradas de 38 mil, eu precisaria investir hoje 812.182,61 com taxa de 12% ao ano. Vamos ver esses 3 valores juntos? Olha o que eu tenho. Esses são os valores presentes que eu encontrei analisando as 3 situações. Qual dos 3 valores presentes faz com que eu tenha um retorno maior? Agora eu vou pensar com vocês. No primeiro caso, eu precisaria depositar 797 mil para fazer a retirada que me foi sugerida, que seria 1 milhão daqui a 2 anos. Se eu pensar bem,
eu precisaria depositar 797 mil para ter 12% ao ano de retorno. E me foi feita a proposta de depositar 800 mil. Ou seja, eu estou depositando um valor maior do que eu precisaria depositar para ter 12% ao ano de retorno. Será que já começaram a pensar qual seria a melhor situação? Na situação B, para ter 12% ao ano de retorno, eu precisaria depositar 800.085. E a proposta que me foi feita foi depositar apenas 800 mil. Eu acho que nesse momento você já reparou que essa segunda situação é melhor do que a primeira. Por quê? Porque eu preciso depositar um valor menor do que eu precisaria depositar para ter retorno de 12% ao ano para fazer a mesma retirada. Portanto, a taxa que esse investimento está me dando é um pouquinho maior do que 12%. Se você já entendeu, você vai saber me dizer agora o porquê a alternativa C é a melhor das três. Porque na alternativa C, para ter 12% ao ano de retorno, eu precisaria depositar 812.182,61. Mas a proposta que me foi feita foi depositar 800 e ter esse mesmo retorno. Portanto, se você entendeu, você já consegue visualizar que a melhor das três opções é a alternativa C. Se você ainda não entendeu, nós vamos prosseguir. Provavelmente, até o final da situação problema, você já tenha entendido. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o primeiro valor que a gente vai aprender para analisar fluxos de caixa. Esse valor se chama valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? É o que me sobra depois que eu tiro as minhas despesas. Então, olha o que está acontecendo. Eu teria de recebimento, sem juros, 797.193,88. Só que eu depositei 800 mil. Esse meu valor presente é um valor negativo. Valor presente líquido negativo significa que eu estou tendo prejuízo? Não, não significa que você está tendo prejuízo. Significa apenas que você não está tendo o retorno esperado por você. Qual que era o retorno esperado por você? Não era 12% ao ano? VPL negativo significa que você não teve um rendimento de 12% ao ano. Mas isso não significa prejuízo, afinal de contas, você depositou 800 mil e em 2 anos retirou 1 milhão. Vamos ver os outros valores presentes líquidos? Na situação B, o meu valor presente líquido ele é positivo. Ele é positivo em 85 unidades monetárias. Apesar da diferença ser pequena, você percebe que você teve um ganho acima dos 12% ao ano que você queria. Quando você olha a situação C, você repara que o seu valor presente líquido é um pouquinho maior ainda, 12.182,61, e ele é positivo. Ou seja, quanto maior o valor presente líquido, melhor o investimento. Se eu comparar as três situações, na primeira, VPL negativo não significa prejuízo, significa que eu não atingi o ganho mínimo que eu gostaria, no nosso caso, 12% ao ano. No item B, 85 positivo, e no item C, a melhor alternativa, 12.182,61 positivo. Mas será que não tem outro jeito de resolver esse mesmo problema? Vamos verificar agora qual seria a taxa que esse investimento está me dando de retorno. Eu estou investindo 800 mil e em 2 anos eu estou fazendo uma retirada de 1 milhão. Eu percebo que a minha taxa de retorno é 11,8% ao ano. Como eu imaginava, ela é inferior a 12%. Essa taxa nós chamamos de taxa interna de retorno. Por que taxa interna de retorno? Porque é a taxa de retorno que essa situação está me trazendo. Tudo bem? Então, essa taxa de retorno eu devo comparar com a minha taxa de atratividade, com o custo do meu capital, ou com a taxa em que eu já tenho o meu dinheiro investido, ou com uma taxa mínima que eu quero ter de retorno. No nosso caso, 11,8 é menor que 12,
Portanto, esse investimento não é atrativo para mim. Mas, de novo, não é porque ele não está me dando retorno, é porque ele não está me dando o retorno mínimo que eu gostaria de ter. Na segunda situação, eu uso fórmula de série de pagamento. Lembrando, eu não consigo achar a taxa pela fórmula de série de pagamento, eu preciso achar pelas funções financeiras da HP. Fazendo isso, eu encontro uma taxa de 5,835% ao semestre. Repare que essa taxa é muito próxima da taxa de 5,8301% ao semestre que a gente tinha anteriormente, que era a nossa taxa de atratividade. Elas só possuem uma diferença a partir da terceira casa decimal, mas de qualquer forma, a taxa de retorno desse investimento é um pouquinho maior do que a taxa que eu gostaria. Passando para anos, para conseguir fazer uma comparação melhor, eu chego numa taxa de 12,01% ao ano. É uma taxa muito próxima da taxa que eu queria mínima de retorno. Nesse caso, eu precisaria pensar, será que vale a pena esse outro investimento para ganhar 0,01% a mais ao ano? Essas duas taxas são chamadas de taxa interna de retorno, uma ao semestre e uma ao ano. Agora a terceira situação. Na terceira situação, nós temos uma taxa de 12% ao ano, 0,95% ao mês como taxa mínima. Colocando novamente na fórmula de série de pagamento, nas funções financeiras da HP, não dá para resolver pela fórmula, eu encontro uma taxa de 1,07% ao mês, que me dá uma taxa ao ano de 13,7% ao ano. Ambas são taxas internas de retorno, uma ao mês e uma ao ano. E nesse caso, nós observamos que nós temos ao ano 1,7% a mais do que a gente gostaria. E, portanto, esse realmente é o investimento mais atrativo para a gente. Como eu gostaria de saber o que vocês tinham escolhido nos primeiros slides. Será que vocês tinham escolhido realmente a situação problema C, que era melhor? Ou vocês ficaram iludidos com aquele 1 milhão daqui 2 anos? Só quero fazer uma observação para aqueles que pegaram os valores, 230 mil e multiplicaram por 4 e 38 mil e multiplicaram por 24, para lembrar vocês que nós não podemos fazer essa conta. Nós não podemos somar nem subtrair valores em datas diferentes quando a gente fala de uma situação financeira. Vamos comparar agora as três taxas de atratividade. Eu coloquei aqui em cima a taxa mínima que a gente queria, que era 12% ao ano, para a gente poder comparar. Essa taxa, ela é inferior à taxa que a gente queria, essa é praticamente igual e essa é superior, tornando o item C, o retorno C, o investimento C, o melhor dos 3 investimentos que a gente viu. Esse exemplo que a gente viu, essa situação problema, ela tinha valores de retorno iguais, para que a gente pudesse fazer pela fórmula e para que a gente pudesse entender realmente o que está acontecendo. O problema é que a maior parte dos fluxos de caixa não tem entradas e saídas constantes. Eles têm entradas e saídas variáveis, o que torna inviável fazer esse tipo de operação na mão. Então, nós vamos aprender agora, nos próximos slides, a usar essas 5 novas teclas da nossa calculadora, que fazem esses cálculos para a gente. NPV é o valor presente líquido, IRR, a taxa interna de retorno. CF0 é o fluxo de caixa na data zero. CFJ, os outros fluxos de caixa. Esse J funciona como índice. Então, é CF1, CF2, CF3. E o NJ, nós temos outro J aqui, que também funciona como índice. O NJ é o período. Então, a gente vai utilizar ele nos nossos exemplos quando a gente tiver fluxos de caixas constantes, ou sozinhos, ou no meio de outras parcelas variáveis, tá? No exemplo vai ficar mais fácil. Aí está a fórmula do valor presente líquido, que foi o que a gente fez, a somatória dos valores dos recebidos, menos
o valor investido. Análise do VPL, nós já falamos. Quando o VPL é negativo, é porque eu ganhei menos do que eu recebi, ou do que eu gastei. Quando o VPL é positivo, é porque eu ganhei mais do que eu gastei. Quando o VPL é zero, é porque o que eu ganhei e o que eu gastei foi o mesmo, ok? A TIR. Aqui está a fórmula da TIR. É claro que a gente não vai fazer isso na mão. A TIR é a taxa de retorno quando o meu valor presente líquido é zero. Então, é a taxa de retorno que me mostra como transformar o que eu investi no que eu recebi. Então, taxa interna de retorno é a taxa de retorno que aquele investimento está me dando. E eu vou analisar como. O ideal para a gente é que a taxa interna de retorno seja maior que a taxa de atratividade, que vai fazer com que o investimento valha a pena. Se a minha taxa interna de retorno for menor do que a taxa que eu gostaria, não vale a pena. E se a minha taxa interna de retorno for igual à minha taxa de atratividade, eu vou ter que analisar a situação para ver se vale ou não a pena o investimento. Ok? Voltando na nossa situação problema. Como é que eu poderia fazer isso na calculadora? Primeira coisa, limpar a memória. Lembra das teclas que limpam a memória? Por que eu vou usar FREG e não FFIM, como eu venho insistindo com vocês desde as primeiras aulas? Sempre que eu for usar CF0 e CFJ, eu vou usar FREG para limpar aquelas memórias que eu utilizo eventualmente no STO. Lembra aquelas 20 memórias que o HP tem que eu posso guardar no Store e recuperar no Recall, RCL? Quando eu uso CF0 e CFJ, a calculadora guarda os meus valores nessas memórias. Então, é importante eu apertar FREG para que se eu tiver algum valor lá dentro dessas outras memórias, que eles não interfiram no meu resultado. Vou entrar com a taxa. Aí eu coloco, na verdade, o que eu vou fazer aqui é desenhar o fluxo de caixa que eu tenho aqui na HP. Então, olha esses 800 mil negativo. Então, aqui, ó, 800 mil negativo no CF0. E aí, eu vou fazer o quê? Aqui na data 1 tem alguma coisa? Não, não tem nada. Eu preciso avisar a HP que não tem nada, porque ela trabalha no CFJ na ordem em que ele se apresenta. No segundo ano, eu tenho uma entrada de 1 milhão. Setinhas para cima positivo, setinhas para baixo negativo. Quero o valor presente líquido. Aperto F, NPV. Se eu quiser a taxa interna de retorno, eu aperto FRR. Se eu quiser a taxa interna de retorno, gente, vou pintar aqui de outra cor, ó. Se eu quiser a taxa interna de retorno, eu não preciso digitar a taxa de atratividade. Eu só digito 12i se eu quiser o valor presente líquido. Então, no caso, se eu quisesse só o FRR, eu poderia ir direto FREG, 800 mil CHS GCFJ, CF0, 0 GCFJ, 1 milhão GCFJ e já poderia ir direto para o FRR. Tudo bem? Caso você queira os dois valores, você pode, depois de apertar FNPV, apertar direto FRR, ou vice-versa. Apertou FRR, pode apertar direto FNPV, sem redigitar todos os valores que a HP reconhece. Vamos para a situação B. Na situação B, a hora que eu desenho o meu fluxo de caixa na HP, olha o que vai acontecer. Eu preciso entrar com a taxa com um período ao semestre, porque meu fluxo de caixa é semestral. Então, eu vou pegar essa fórmula e vou fazer direto aqui no HP. Então, eu vou fazer o que aqui? Primeiro, limpei, digitei a taxa, entrei com o valor inicial negativo, porque a setinha está para baixo, entrei com o primeiro valor no CFJ, e aqui eu poderia fazer 230 GCFJ, 230 mil GCFJ, 230 mil GCFJ e 230 mil GCFJ. 4 vezes a mesma coisa. Então, agora vocês vão entender para que serve essa teclinha do NJ. Eu coloco aqui 4GNJ
para mostrar que o valor anterior se repete 4 vezes. Em seguida, eu posso apertar FNPV para achar o VPL ou FRR para achar a TIR. Lembrando que, se eu só quiser a TIR, eu não preciso fazer essa segunda linha da taxa na HP. Transformando a TIR para anos, normal, pela forma. Na situação C, exatamente a mesma coisa. Limpo HP, entro com a taxa ao mês, faço a continha aqui. Em seguida, 800 mil negativo no CF0. Depois, o primeiro valor aqui, 38 mil GCFJ. E aí eu poderia fazer isso 24 vezes, mas é cruel. Então, eu vou fazer simplesmente 24 GNJ para dizer que o valor anterior se repete 24 vezes. FNPV acho o VPL, FRR acho a TIR, transformo para uma taxa anual. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o uso da calculadora nessa situação problema, porque nessa parte da matéria nós faremos tudo pela HP. Vamos ver alguns exercícios dessa parte. Nesse exercício 1, uma empresa está analisando a possibilidade de comprar um trator por 125 mil. Os técnicos dessa empresa afirmam que a utilização desse trator poderá ocorrer nos próximos 5 anos e deve gerar receitas líquidas de 32 mil no primeiro ano, 37 mil no segundo, 35, 30 e 25 mil, sendo que no final do quinto ano espera-se vender o trator por 15 mil. Então, essa receita de 25 vai se juntar com essa receita de 15. Dá uma olhadinha no fluxo de caixa. Investimento de 125 mil setinha para baixo, porque a empresa vai dispor desse dinheiro. E as outras setas para cima, porque a empresa vai receber esse dinheiro. Bom, o exercício pede para a gente calcular a taxa interna de retorno. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Limpo o HP, não preciso colocar a taxa porque eu quero a taxa, insiro o 125 mil negativo no CF0, insiro na ordem os fluxos de caixa nas outras datas, lembrando que no último eu preciso inserir a soma dos dois. Se eu inserir separado, eu vou considerar um no quinto e um no sexto, e não é isso que eu quero. Peço a taxa interna de retorno, encontrei a taxa interna de retorno. Lembrando que o exercício pedia para a gente analisar a compra desse trator em 3 situações. A primeira situação era se a taxa de investimento da empresa fosse 7,5% ao ano. Se a taxa de investimento da empresa for 7,5% ao ano, o que eu faço? Eu devo comprar o trator porque o trator vai me dar um retorno de 11,9 e eu só tinha um retorno de 7,5. Então, o trator dará um retorno maior do que 7,5. No segundo caso, a empresa tinha uma taxa de investimento de 11% ao ano. Como a minha taxa de retorno com a compra do trator é pouco maior que 11% ao ano, é necessário pensar qual é o custo-benefício. Por exemplo, se eu tiver o dinheiro da empresa investido em algum lugar que eu não precise fazer nada e estou tendo 11% ao ano de rendimento, será que compensa eu comprar um trator e ter que pensar em manutenção, aluguel do trator ou trabalhar com o trator, contratar funcionário para ter um retorno de 0,92% ao ano a mais? É para ser analisado. Já se a taxa de investimento da minha empresa for 15% ao ano, esquece o trator. Continua com a sua taxa de investimento de 15% ao ano e não compra esse trator, pois ele só te dará um retorno de 11,92% ao ano, que é um retorno menor que 15% ao ano. Não é difícil, não é mesmo? Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa parte. Nós já estamos com 24 minutos de aula. Vou passar um pouquinho mais rápido pelos exemplos que não tem muita novidade. Então, esse é uma máquina de 10 mil, proporcionando receitas anuais nesses valores durante 4 anos.
No último ano, ela poderá ser revendida, então é a mesma situação do exercício anterior. E ele pergunta se o investimento deve ser realizado com uma taxa de 7% ao ano. O que eu vou fazer? Inserir os meus valores na calculadora, inclusive a taxa de 7% ao ano, e vou pedir o meu valor presente líquido. O meu valor presente líquido deu positivo, isso significa que a máquina está me dando um retorno um pouco maior que 7%, portanto, vale a pena ser comprada. Se você quiser saber qual a taxa de retorno, pede a TIR 8,84% e, portanto, a máquina deve ser comprada. Exercício 3. Também não tem novidade nenhuma, só que agora temos um caminhão. Investimento de 70 mil, com esses 3 retornos, com taxa de 12% ao ano. Posso calcular o valor presente líquido, deu positivo, compro o caminhão. Olha, 36% ao ano, o triplo do que eu gostaria. Nesse caso, vai lá e compra o caminhão, que vale muito a pena. Nesse exercício, também um fluxo de caixa com 10 retornos, olha que bonitinho. E ele pede somente para que calculemos a taxa interna de retorno. Insiro os valores que eu tenho, o primeiro negativo que é o investimento, peço a TIR, taxa interna de retorno, 8,02% ao ano. Ele não deu taxa de atratividade, não posso analisar se o investimento vale a pena ou não, mas ele apenas queria saber qual era a taxa interna de retorno desse investimento. No exercício 5, tem alguns detalhes para a gente prestar atenção. Primeira coisa é o que ele pede, soma dos valores atuais. O que ele quer? A soma dos valores na data zero. Só que quando eu somo valores, eu vou somar os valores que estão positivos, que são esses para cima, vou somar os valores que estão negativos e vou fazer o quê? Subtrair os dois. Se o resultado for positivo, é porque eu tive mais entradas. Se o resultado for negativo, é porque eu tive mais saídas. O que é importante observar nesse enunciado? Que houve um desembolso de 2.000 na data zero, que é este valor que eu coloquei aqui para baixo, e que houve uma despesa no momento 1 de 3.000, que foi esse valor que eu também pus para baixo. Depois, o que eu tenho? 9 receitas. Receitas são valores para cima, por isso que eu pus essas setinhas para cima. Tudo bem? Isso é o importante nesse exercício. Entender o enunciado e fazer o fluxo de caixa de acordo com o que foi dito no enunciado. O que ele quer? VPL, soma dos valores atuais. Coloco os valores da minha calculadora e peço o valor presente líquido. Só isso. Exercício 6. O exercício 6 é uma dívida de 3.000. Se é uma dívida, significa que eu peguei esse valor emprestado, setinhas para cima, e eu vou ter que quitar essa dívida em 9 meses. Então, eu tenho 9 meses para acabar de pagar essa dívida. Se eu vou pagar a dívida, setinhas para baixo. Olha o importante aqui. Primeira de 400, segunda de 790. Depois, eu tenho 3 iguais de 620, mas elas acontecem do 4º ao 6º mês. Eu não tenho nada na data 3. Continuando a leitura, eu tenho uma última de 880 no final do 9º mês. Então, eu tenho aqui 2 meses sem nenhum pagamento. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar esse fluxo de caixa na minha HP. Lembrando que na data 3, que não tem nada, eu tenho que pôr o 0. E nas datas 7 e 8, que não tem nada, eu também preciso colocar o 0, para que ela entenda que nessas datas não haverá pagamento. Sempre que eu quiser a TIR, eu preciso colocar entradas como valores positivos e saídas como valores negativos. Como a TIR sempre vai me dar valor positivo se houve um crescimento no meu dinheiro, se você preferir, ao invés de colocar o CHS nessas prestações todas, colocar o CHS aqui, não tem problema, o resultado vai dar o mesmo, tá? Eu prefiro fazer sempre de acordo com o meu fluxo de caixa. Qual foi a taxa cobrada nessa dívida? 5,94% ao ano. Correto? Exercício 7. Esse exercício 7, ele é um pouquinho trabalhoso, porque olha o que está acontecendo. Você vai comprar um supermercado por 800 mil, tá aqui embaixo o valor que você vai pagar no seu supermercado.
No primeiro ano, você vai ter 200 mil de retorno. E esse retorno que o supermercado vai te dar, ele vai ser um retorno exponencial. Observa aqui a curva exponencial. Que vai crescer 5% ao ano. Sendo que no último ano ainda você vai vender o supermercado por 100 mil. Olha o que está acontecendo. Quando você vai fazer isso na sua HP, seria muito trabalhoso você calcular todos esses valores para digitar. Então, olha que estratégia a gente vai usar. Coloca os 200 mil, que é o primeiro, aqui. No segundo, não houve um acréscimo de 5%? Então, você vai fazer o quê? 1,05 vezes. Ou, se você preferir, 5% e soma. Tanto faz, tá? Isso daqui é o... E vai registrar como próximo valor. Isso você vai fazer quanto? 8 vezes. Professora, posso apertar 8 GNJ? Não. O NJ a gente só usa quando os valores são iguais. E aqui eles não são iguais, eles estão crescendo, ó. Certo? Por que 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque no 10º mês ainda houve um acréscimo de 100 mil. Então, no 10º mês eu preciso fazer separado aqui. Ou mês não, no 10º ano. Tudo bem? Peço o valor presente líquido, já digitei a taxa aqui em cima. Valor presente líquido da compra desse supermercado é um valor positivo de R$ 198.716,46. Ou seja, ele está me dando um retorno bem maior que 20% ao ano. E vamos para o nosso último exercício. Olha o que acontece nesse exercício. Um motorista de táxi que comprou um veículo novo por 28 mil e ele planeja operá-lo por 3 anos. Durante esses 3 anos, ele vai ter um gasto de 1.800 por mês com esse carro, por mês. E depois disso, ele pretende vender o carro por 12 mil. Vamos ver o fluxo de caixa? Então, ó, investimento de 28 mil no carro, aqui setinha para baixo, na data zero. Eu tenho 36 prestações de 1.800, que são os gastos no carro, e um retorno de 12 mil com a venda do carro depois de 3 anos. Quanto ele quer ter de retorno nesse carro? 32% ao ano. O que eu vou fazer agora é desenhar esse fluxo de caixa na minha calculadora. Então, limpo a calculadora, primeiro passo. Coloco a taxa ao mês, porque o fluxo de caixa está ao mês. Comprei o carro na data zero. No primeiro mês, gastei 1.800 com o carro. Isso vai se repetir por 35 meses. Por que não 36? Porque no 36º eu vou ganhar 12 mil com a venda do carro. O valor presente líquido vai me dar o quê? Vai me dar qual foi o total gasto com esse carro em 3 anos, sem juros. Esse valor, eu quero ter um retorno com esse carro de 32% ao ano em 36 meses. Quanto eu preciso ganhar por mês? Então, limpei, não vou usar CF0 e CFJ, eu não preciso apertar FREG. GEND, porque é uma série de pagamento postecipada. Taxa ao mês, valor presente e gasto, por 36 meses, qual é o retorno que eu preciso ter? 2.743,44 ao mês. Isso é o que eu preciso ganhar com esse carro para poder ter 32% de ganho sobre ele. No item B, eu quero saber qual vai ser o lucro desse taxista por mês. Se ele ganha 2.700 e gasta 1.800, o ganho do Armando com esse carro por mês é apenas de R$ 943,44. Tudo bem, pessoal? Esses foram os exemplos que eu separei para vocês dessa parte da matéria. Essa parte, como vocês puderam ver, ela é realmente mais simples do que a anterior, mas não deixa de ser uma série de pagamento. Sempre que eu tenho mais de um pagamento, eu tenho uma série de pagamentos. Tudo bem? O que vocês têm agora pela frente é a lista 5. Podem fazer ela inteira,
Se tiverem dúvidas, por favor, procurem a mim ou ao professor Plácido. Espero que vocês tenham uma boa semana e bons estudos. Tchau, tchau!